Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e iniciaremos hoje a nossa primeira web aula da nossa disciplina de Administração Financeira e Orçamentária do curso de Tecnologia em Gestão Pública. Bom, eu estou aqui no estúdio de gravação do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao meu fundo tem uma parede branca com palavras grandes escritas. EAD Mudando Realidades. Bom, eu sou uma pessoa morena, tenho cabelos longos, estou usando óculos, estou usando um blazer preto, uma blusa por dentro marrom claro e uma calça preta. Bom, do lado direito da sua tela nós temos a intérprete de Libras. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, agora vamos para a nossa web aula 1.1. E na web aula 1.1 nós vamos estudar sobre os pressupostos históricos do orçamento público. Então vamos lá. Aonde iniciou-se o orçamento público? Então, inicialmente, ele surgiu na Inglaterra e lá definiu-se que deveria se elaborar um orçamento para cada exercício, ou seja, para cada ano. E esse orçamento elaborado pelo Executivo deveria ser aprovado pelo Parlamento. Outro pressuposto histórico que veio lá do orçamento da Inglaterra foi que a parte de controle da execução do orçamento é de responsabilidade do Legislativo. Bom, agora vamos falar sobre alguns pressupostos históricos do nosso orçamento brasileiro que veio lá da França. Então, nós temos o quê? Nós temos alguns princípios orçamentários, como o princípio da anualidade e o princípio da universalidade. Então, esse princípio da universalidade diz que todas as informações do orçamento devem estar contidos nele. Lembrando que outro detalhe que veio também do orçamento da França é que ele deve ser votado antes de se iniciar o exercício financeiro. Então, nós temos o que? A gente elabora o orçamento, a lei orçamentária no ano seguinte, no ano anterior, e ele deve ser aprovado no ano anterior, certo? Mas aqui no Brasil, no governo federal, isso às vezes não acontece. Tá? Mas, via de regra, deveria ser assim. Nos municípios e no estado sempre se vota, se aprova o orçamento público antes do quê? Antes de iniciar o exercício financeiro, iniciar o ano seguinte, tá bom? Agora vamos lá para alguns pressupostos históricos do orçamento público nos Estados Unidos. Então, muito do nosso orçamento público hoje brasileiro veio de onde? Veio dos Estados Unidos. Quais são essas informações? Então vamos lá. Hoje o nosso orçamento público ele é estruturado em funções de governo, tipo saúde, educação e em atividades. A origem dessa classificação é dos Estados Unidos. Outra questão é o orçamento programa. Então, nós temos uma demanda da sociedade, tipo educação profissional e tecnológica. Bom, o que acontece? Com base nessa demanda, se elabora o programa. Esse programa, ele contém o quê? Ações, e essas ações podem ser projetos e atividades. Então, essa origem do orçamento programa é lá dos Estados Unidos, que existe, que foi implantado aqui no Brasil. A gente tem também o orçamento base zero, que veio
também lá dos Estados Unidos, mas hoje não é utilizado aqui no Brasil, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o orçamento público no Brasil, como que ele surgiu, né? Então, foi Dom João VI que iniciou o processo de organização das finanças públicas. Em 1891, ele criou o Tribunal de Contas, certo? E já em 1921, criou-se o Código de Contabilidade Pública da União, que organizou o quê? Que organizou os procedimentos orçamentários e contábeis já naquela época, certo? Em 46, foram implantados aqui os princípios da unidade, universalidade e exclusividade. Em 64, foi aprovada a Lei 4.320, que até hoje está vigente, que ela trata do quê? Da elaboração, da execução e do controle do orçamento público, certo? Em 88, com a Constituição de 88, a gente teve o quê no orçamento público? Então, antes era só o quê? Elaboração da lei orçamentária com a previsão da receita e a fixação da despesa para o ano seguinte. Com a Constituição de 88, o que aconteceu? Foram inseridas o quê? 2 novos instrumentos de planejamento orçamentário, que foi o quê? O Plano Plurianual, que nós vamos estudar, que contém o quê? Que contém os programas para os 4 anos seguintes e foi incluído também o quê? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traz diretrizes de como deve ser elaborado o orçamento e seleciona do PPA as metas e prioridades para o exercício seguinte. Em 2000, a gente teve a aprovação de qual lei? Da Lei de Responsabilidade Fiscal, que define metas de gastos públicos. Bom, então esses aí são os pressupostos históricos que norteiam o orçamento público no Brasil, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de orçamento, que é a metodologia, né? O método, como que eu elaboro o orçamento, que é o método utilizado para planejar o quê? As receitas, que na administração pública é chamada de fontes, e as despesas, que são os gastos de determinado exercício financeiro. Bom, então nós temos na literatura sobre a temática vários tipos de orçamento. Só o que nós utilizamos hoje no Brasil é o orçamento programa, que ele foi instituído inicialmente nos Estados Unidos. Mas nós temos o quê? O orçamento base zero, o tradicional, o desempenho, o participativo, que é utilizado em alguns municípios brasileiros, né, que a comunidade deve participar do processo de elaboração do orçamento público, e o incremental, certo? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esses orçamentos. Então, orçamento base zero, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos. Nesse orçamento, toda a despesa que eu incluí nele, eu tenho que justificar, tá? Por que eu preciso dessa despesa, tá? Tem um pacote de decisão para cada atividade, ou seja, o custo dessa atividade, a finalidade, as alternativas e o desempenho previsto dessa atividade. Aí nós temos, no orçamento base zero, ele demanda maior tempo para a elaboração. Ele é elaborado por unidade orçamentária e tem pouca participação da administração superior. O foco é nos investimentos, tá certo? Bom, aí tem o orçamento tradicional, que surgiu na Inglaterra em 22,
que constava o quê? As projeções dos gastos com base em séries históricas. Então vamos lá, eu tenho despesas para serem mantidas do governo. Como que eu faço essa elaboração? Então eu busco séries históricas e monto esse orçamento. Então ele foi utilizado no Brasil antes de 64. Bom, não cogitava atender necessidades reais da coletividade, tá? O controle visava só a questão da legalidade e a classificação das despesas é por unidades administrativas. Bom, o orçamento de desempenho ele foi utilizado no Brasil em 1960, apresenta o objeto de gasto e um programa de trabalho contendo as ações a serem desenvolvidas. A ênfase é nos resultados, só que ele tem um problema. Tem a questão da desvinculação entre planejamento e orçamento. E agora, o orçamento programa, que é o que nós utilizamos hoje, ele surgiu em 1950, lá nos Estados Unidos, e sua efetiva implementação ocorreu na esfera federal. Então, aqui no Brasil foi a partir de 98, e é uma técnica utilizada no Brasil. Bom, então nós temos o quê? Planos de trabalho com ações. Então nós temos uma demanda social, cria-se um programa. Esse programa se divide em projetos e atividades, ênfase nos objetivos, diretrizes e prioridades, e tem um elo de ligação entre o PPA e o orçamento. Então, o que que acontece? Lá no PPA, eu tenho o programa. Eu faço o planejamento desse programa para atender uma necessidade da sociedade por 4 anos. Anualmente, eu vou lá e tiro uma parte desses gastos, dessas informações e vou executar no ano seguinte. Então, tem um elo de ligação entre o PPA e a lei orçamentária. Continuando aqui, nós temos o orçamento participativo, que trata da questão do orçamento de investimento. Ele surgiu no Brasil, tá? Na Constituição de 88. Não existe uma fórmula pronta para a implementação do orçamento participativo. É uma gestão orçamentária participativa, está previsto lá no Estatuto das Cidades que os municípios devem elaborar a questão do orçamento de investimentos junto à comunidade, e tem a questão da participação social. Inicialmente ele foi implantado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e ele ganhou destaque nacional e internacional. Bom, temos o orçamento incremental, que incorpora acréscimos, mantendo-se o mesmo conjunto de despesas do orçamento anterior. Não incentiva novos projetos e programas, tá? E não tem essa questão das demandas da sociedade. Não privilegia a eficiência do gasto e a evolução da ação governamental. Bom, agora nós temos uma outra forma de classificação do orçamento, que é por regime político. Então, o orçamento ele pode ser classificado como legislativo, executivo ou misto. Então, no Brasil, nós temos o orçamento misto. Por que que é misto, professora? Porque ele é elaborado pelo executivo, o executivo recebe todas as demandas, tá? Monta-se o orçamento, elabora-se essa lei e encaminha essa lei para o legislativo. O legislativo faz o quê? O legislativo analisa e vota e aprova
esse orçamento, certo? E encaminha novamente para o executivo. Já o orçamento legislativo, toda a etapa de... Então, no orçamento legislativo, toda a etapa de elaboração, votação, é tudo com o legislativo. Ele que faz tudo isso e encaminha para o executivo só executar, certo? Já o orçamento executivo é o executivo que faz todas as etapas e não é passado para o legislativo a questão de votação. Tudo quem resolve sobre questões orçamentárias é o executivo. Por isso que no Brasil hoje é mais democrático utilizar o orçamento misto, tá bom? Bom, finalizamos aqui a nossa web aula 1.1. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para construir essa web aula. Nós temos aqui um dos livros, está disponível lá na minha biblioteca, que vocês podem utilizar como referência. Bom, finalizamos aqui a nossa web aula 1.1. Daqui a pouco continuamos com as outras web aulas. Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.